mato, meu Cearás, que eu até benzi. Veio do capim verde que sou, em vez de óleo e fumaça. Veio do mato o meu Cearás, que eu até benzi. Veio do capim verde que sou, castanha e tomba no olhar. Veio de eu contemplar a macaúba da terra. Veio de eu contemplar romãs e siriguelas. Veio de eu contemplar as marés cheias de conchas, e veio de eu contemplar as fortalezas dos potes. Veio do mato meu Cearás, que eu até benzi. Veio do capim verde que sou, castanha, pitomba no olhar. Veio do mato o meu Cearás, que eu até benzi. Veio do capim verde que sou, castanha, pitomba no olhar. Veio de eu contemplar a macaúba da terra. Veio de eu contemplar romãs e siriguelas. Veio de eu contemplar as marés cheias de conchas. Veio de eu contemplar as fortalezas dos potes. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, falar um pouquinho, pedir um pouco de inspiração para esse momento. Inspiração, é louco falar de inspiração científica, né? Porque já parece quase abstrato. Pensar a inspiração, um momento de iluminação, de contato com alguma coisa chamada desejo, e poder, a partir desse contato, estabelecer uma relação com algo que se torna concreto, que é o ofício que cada um de nós desempenhamos e desenvolvemos no decorrer da nossa formação, no decorrer da nossa existência nesse planeta, no decorrer da nossa passagem por esse existir, e entender o que esse eu de cada um pode contribuir para esse nós que ajudam a construir o futuro, que o Antônio falou tão bem aqui, questionou, indagou e chamou vocês para esse futuro. E é louco, né? Porque a gente chama o futuro a partir do presente. Não tem como não desejar sem carne. O desejo é o corpo, faz parte desse corpo. Seja o sexual, né? Seja o que se constrói a partir desse sexual, desse encontro, dessa troca de relação entre seres humanos, para que isso construa conhecimento. E esse conhecimento dentro de um coletivo, dentro de um todo, para que ele exista, é necessário que esse indivíduo, que essa pessoa se coloque à disposição do desejo, da vontade.
Não adianta vocês passarem 4 anos aqui ou 5 anos num curso e ter um diploma na mão. Não adianta, não é disso que se trata. A universidade, ela traz no conceito esse todo. Ela pede essa faculdade, essa escolha quanto indivíduo, para que a gente construa a partir do desejo o mundo que desejamos. Então não adianta um diploma, não adianta ser acadêmico. O poeta ou o observador dito semi-analfabeto do sertão do Nordeste pode olhar para o céu e dizer quando vai chover. Pode observar o caminho das formigas e com isso construir um conhecimento a partir da observação para entender os fenômenos do nosso ecossistema. Eu já estou vendo umas pessoas assim franzindo a sobrancelha para tentar entender esse abstrato. Mas eu vou querer que a gente viaje para isso, tá? Eu vou querer que a gente consiga sair de um pensamento que seja só lógico, mesmo falando de ciência, mas no meu caso, aqui como eu sou um cientista da arte, e eu já começo falando do desejo, que não é tão lógico, que não é tão determinado, ele é determinante quanto força, quanto energia de prazer, mas ele não pode ser determinado. Ninguém pode dizer que o mundo é hétero, o mundo não é hétero. A homossexualidade não é uma parte dentro do todo. O mundo não é branco. A diversidade racial, para independente da construção de poder, ela é diversa. Então, afirmar-se a partir do desejo é reconhecer-se quanto indivíduo, agora está aberto para a fluidez do cosmos, da vida, de como a gente consegue ser o axis mundi. Sabe o que é o axis mundi? O axis mundi é onde você falavam antes, lá atrás. Dizia que o axis mundi é o lugar central, seria um centro da Terra. Seria a partir dali que o restante se organizaria. E esse axis mundi, muitas vezes, ele é colocado a partir não do desejo coletivo, ele é a partir de um ponto de vista. Só há um perigo aí quando você identifica-se dentro desse todo. Para você dizer que você é o centro da Terra, você não está necessariamente aqui. Você está no centro da Terra, que é mais embaixo. A gravidade está mais embaixo. Não está na geografia superficial. Ela requer conhecimento e entendimento. A Terra não é plana. Então reconhecer-se como axis mundi é, no fundo, você usar do teu eu, do teu indivíduo,
para aprofundar-se no mais profundo do teu desejo. E aí se reconhecer como algo que é coletivo, que é diverso. Não tem religião nenhuma que diga quem é Deus só para si. Deus não é de uma única religião. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser do candomblé, da umbanda. Isso são representações de uma espiritualidade, de uma pesquisa, de uma experiência sobre o que é ser humano dentro desse planeta, que não é plano, tá certo? Tem alguém aqui que acredita que a Terra é plana? Não, só porque tá em vigor algumas teorias já tão passadas, só para saber, porque aí fica mais fácil a gente discutir. Alguém acha que a Terra é plana? Não. Galera aí da lanchonete, alguém acha que a Terra é plana? Não, né? Redondinha. Então isso muda tudo. E aí a gente começa a entender que o que é o centro da Terra é o todo, é essa grande roda, é essa bola que somos. Então para mim é uma honra estar aqui hoje, porque se eu fosse pensar, o meu axis mundi, ele nasce aqui, né? Porque eu sou do Ceará, é daqui que a minha referência, a minha ancestralidade, a minha cultura, ela vem, é daqui. Então, entender esse que sou daqui e ao mesmo tempo ampliar esse daqui para um mundo maior, de reconhecimento de que a Terra não é plana, de que é um círculo e que, portanto, nós estamos em circunferência, nós trocamos cultura o tempo inteiro. Quando a gente reconhece isso, eu acho que fica mais fácil a gente se relacionar com o desejo, sem tantos traumas. Voltando para o desejo, para poder se aproximar da ciência, tá? Porque ciência sem desejo não rola, não adianta. Porque o desejo é a curiosidade. O cientista, ele tem que estar no mínimo em inter-relação com o objeto que ele deseja. É como sexo mesmo, não adianta, tem que trocar. Você tem que se aproximar, você tem que se misturar, você tem que suar. Você tem que trocar fluidos. Por que muitos cientistas, né, eram assassinados, queimados em fogueira? Porque o desejo assusta. Eu sou do teatro, né? E o deus do teatro é Dionísio, Evoé. E Dionísio trabalha essencialmente com desejo. E se a gente pensar a religião, também trabalha com desejo. Teresa d'Ávila, grandes santos que entravam em orgasmos espirituais quando entravam em relação com o místico, porque se abriam para o desejo. Então, para mim é uma honra poder trocar com vocês hoje, de alguma forma,
um pouco da minha experiência de artista e de alguém que preza muito o desejo. E que deseja que vocês desejem estar aqui de fato. Porque um diploma sem desejo é como uma trepada sem orgasmo. Já pensou passar por tudo isso? Quantos anos de curso aqui? Já pensou passar por 5 anos e não gozar no final? É a frustração. E não deve ser. Deve ser o desejo. Vocês precisam sair daqui fortalecidos de desejo. E não derrotados por um diploma. Dentro de um capitalismo cruel que destrói desejos. Então, como sair daqui forte para essa transa? Como sair daqui forte para ser sedutor do futuro? Nós temos que seduzir o futuro. Se você já for para o futuro sem desejo, não preciso nem dizer, né? É um vazio. É um vazio. Eu, quando me formei, vocês vão saber disso. A primeira semana depois que você se forma é o inferno na vida. Porque é o desespero. Porque aí não tem mais a grande mãe, universidade. Não tem a faculdade te protegendo. Para que esse desejo saia fortalecido. Tem uma hora que faz assim, ó, tchau, foi, se vira. Vai para o mundo. E como é que eu vou para o mundo? Eu tenho que ser sensual, né? Eu não estou falando, quando eu digo sensualidade, gente, eu não estou falando do banal. Eu estou falando da excelência do desejo. E por isso eu cito Dionísio, Baco. Estou falando da excelência do prazer, que tem que ser bom, tem que ser gostoso. Depois de 5 anos aqui, ir para a vida tem que ser gostoso. E a forma de enfrentar o mundo lá fora e se entender potente de desejo é você construir a tua autoestima, você fortalecer o teu ofício, o que você está começando a direcionar dentro do pensamento universal. Você está sendo facultativo, você está sendo um observador e fazendo uma escolha sobre o desejo, para que você ajude nesse corpo todo, nesse corpo social que nós compartilhamos, que você assuma de que você é uma pessoa desejosa. Nos cobram a infelicidade e a frustração muitas vezes, quando nos colocam dentro de um processo seletivo, mas sem conhecimento de causa, sem formação de desejo,
que é o que acontece muito aqui no nosso país, que é uma educação muitas vezes defasada, onde desde os primeiros anos de formação a gente já vem de uma educação açoitada, restrita do próprio conhecimento local, porque a gente muitas vezes não se estuda dentro do nosso próprio currículo de universidade. Então a gente perde o que tem de raiz e de ancestralidade, e aí a gente se vê sozinho, sem fortalecimento, porque nos é cobrado energia de produção capitalista, e não desejo, e não sonho, não vontade. É mais assim, o que você vai ser dentro desse contexto todo aqui, tem A, B, C, você precisa decidir, né? Para aonde você se encaixa dentro desse mecanismo capital, para que você seja um instrumento de produção. Só que não do seu próprio desejo, de produção do desejo do outro, ou do seu patrão. Mas não, muitas vezes, do seu próprio desejo. Então, já pensou você passar 5 anos trabalhando esse processo de estima, de autoestima, e aí você sai e você se depara com uma estrutura que não reconhece o teu desejo, ou que menospreza esse desejo. Haja visto o que o nosso país faz com os professores, né? Com esse processo de educação, como a gente muitas vezes pensa o próprio educador, não a gente em si, mas o país de uma maneira geral. Então eu acho que é muito importante nesse processo de formação, alimentar, fortalecer, se reconhecer dentro do desejo. E é aqui então que eu vejo que tem muitas mulheres, que coisa boa, que são muitas vezes ausentadas desse processo de prazer dentro dessa própria estrutura de capital, porque são muito mais aproveitadas dentro de um mecanismo capital orientado por homens. Então muitas vezes ganham menos, muitas vezes não, a maioria das vezes tem um salário menor, defasado, não tem muitas vezes poder de voz, porque o nosso jeito masculino de ser é muito expansivo. Quando a gente vê, a gente já está dando as cartas, né? E acha que a escuta feminina, que está ali muito próximo a gente, é subserviente, e nem é. Às vezes está num processo de observação e de pesquisa maior do que o cabra macho que está dando conta do patronato. Então eu fico feliz de ver que tem muitas mulheres aqui nesse processo de formação, e espero que vocês desejem muito os caminhos próprios, para poder ter força, fortaleza, para se colocar diante dessa relação opressora, muitas vezes, dentro do mercado de trabalho, aonde os homens dominam.
e se sentem e só querem o desejo para si. Acham que pode chegar e ter a mulher como subserviente a qualquer instante, para um momento em que ele queira usar a seu bel prazer do desejo, seja na casa, na cama, seja no trabalho. Então eu acho muito importante esse instante novo no nosso país, onde as mulheres, elas começam a ocuparem esses lugares e a nos deixarem, homens, sem domínio do próprio desejo. Para que daí sim a transa seja boa. Para que daí sim a gente se entenda na relação de troca e não de imposição de conceito, de método e de poder, de administração, de desenvolvimento intelectual. Sabemos pouco no nosso país das grandes pensadoras mulheres, as grandes pensadoras femininas. Vocês foram subterradas. Fala rapidamente aí uma grande pensadora. Tu. Opa! Clarice Lispector. Excelente, grande poeta. Clarice Lispector. Primeira frase do livro da Clarice Lispector, do livro Pulsações, ela já começa, ela fala: isso não é um livro, é um grito de ave, de rapina. Primeira frase do livro da grande poeta e pensadora Clarice Lispector, do livro Pulsações, Um Sopro de Vida, é: isso não é um livro, é um grito de ave de rapina. Então eu fico muito feliz de ver muitas mulheres aqui nesse processo, nessa nossa troca aqui, nesse processo de formação sobre os nossos caminhos dentro de uma universidade e sobre o nosso facultativo, a nossa faculdade, o que nós direcionamos como potência do desejo. Porque se esse desejo não for direcionado, não for objetivado, ele vira suruba, entendeu? Aí é qualquer coisa, e não é disso. Não é disso que se trata. O desejo até pode ser, nada contra a suruba. Aliás, nada contra a expressão do desejo de qualquer pessoa, desde que não fira o outro. Mas quanto à liberdade, vocês lembram da frase na década de 60, a frase feminista? Alguém sabe, mulheres, qual a frase afirmativa de vocês naqueles anos de grande turbulência? Este corpo é meu. Este corpo é meu.
Então é importante essa faculdade, essa direção do desejo, e para um fortalecimento da nossa autoestima e para um aprofundamento do nosso conhecimento humano. É importante que a gente se coloque, se expresse, exponha todas as questões relacionadas à responsabilidade que se tem sobre o desejo quando você direciona, quando você objetiva. E aí você vai ser ou atriz, ou ator, ou dentista, ou engenheiro, ou agrônomo. Aí você vai, a partir desse ponto facultativo, dessa sua escolha, você vai para uma particularidade dentro da experiência científica, que é troca de conhecimento. Falar de ciência na arte, para mim, é difícil, porque eu sou artista, né? Então tem isso mesmo, tem essa... É preciso entender ciência. Nesse caso, nesse meu caso, a partir de experiências que são abstratas, metafóricas, filosóficas. E como reconhecer isso dentro de uma visão científica, onde o outro quer dizer assim, não, 2 mais 2, 4, aqui é assim, isso é assim, e dentro de um cálculo científico, esse é o resultado. Um resultado racional, não à toa, claro, afinal é isso. Temos que usar o cérebro para isso mesmo, para criar essa sinapse e entrar em entendimento e em descoberta cada vez mais do conhecimento a partir da experiência. No meu caso, a minha experiência é o corpo. Eu sou ator, eu sou escritor, sou poeta e sou ator. Então, o meu corpo é o meu instrumento de pesquisa. Eu tenho que dissecar, eu não sou um médico, não, aí beleza. Só que ao mesmo tempo eu tenho que ter um reconhecimento físico, dependendo do meu trabalho, que isso vai me impedir um estudo, uma pesquisa sobre a minha construção orgânica. Então eu vou ter, embora eu seja ator, aí vai dizer, mas por que eu tenho que entender de rim? O que me interessa é fíbula e tíbia. Sabe o que é fíbula e tíbia? Alguém sabe aí? Fíbula e tíbia, esses 2 ossinhos aqui da perna, ó, né? Isso que nos ajuda a dar sustentação. Um estudante de medicina, de enfermagem e tal, ele vai saber especificamente o que significa isso dentro do corpo humano. Agora, eu como ator, qual o valor disso? Entender o que é fíbula e tíbia. Aí eu vou explicar. Faz parte da capacidade de abstração. Por exemplo, eu fiz uma peça chamada Aldeotas. É uma peça que vai virar filme. Nessa peça, existem 2 personagens. Os 2 personagens, eles foram construídos a partir da experiência física de dança que nós tivemos com a fíbula e a tíbia. Aí eu vou explicar por quê. Eles são super racionais, os personagens, mas eles tinham
eles têm várias fases da vida. Começam com 5 anos de idade, 8 anos de idade, 7, 12. Aí na construção do personagem, e eu fazia o personagem, e eu tinha que ter todas essas idades. Na construção da personagem, ao invés de eu ficar construindo racionalmente a personagem, eu lembrei que as crianças, a gente quando é pequeno, o que a gente faz? Engatinha. Os nossos primeiros movimentos em relação com a terra, a nossa primeira relação ali de gravidade, de sustentação, é com fíbula e tíbia. A gente fica assim, ó. A pesquisa toda está aqui. Aí você faz assim, aí faz assim, 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 assim. Então, foi a forma que eu consegui construir a criança. É uma relação de observação. É uma ciência de uma observação, onde eu vou para eu uso de outros conhecimentos que não estão no teatro, mas que está na medicina, por exemplo, e a partir do que eu consigo extrair dali, em contato com a arte e com a minha capacidade de abstração, eu consigo construir uma criança em várias fases, sem ser pelo raciocínio, pela fluidez do corpo. O que eu estou querendo dizer com isso é que, no meu caso, de pesquisa, a partir da construção dos meus personagens, eu tento criar um processo laborial, um processo de pesquisa, onde eu possa, a partir da observação, criar elementos que fortaleçam a minha pesquisa, onde eu possa apresentá-la em público, fazer com que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando, e ainda assim eu estar lidando com elementos que não são revelados a vocês, quanto espectadores. Eu estou revelando isso agora na conversa, mas um público que for assistir a essa peça que eu fiz, ele vai ver a criança de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos e de 8 anos. Ele não vai ver fíbula e tíbia. Só que eu vou estar na fíbula e na tíbia. Então eu estou usando da ciência, do conhecimento, para alcançar o entendimento. Ou seja, de um ponto facultativo eu estou indo para esse complexo de possibilidades que é o personagem, que é a alma humana. Abstrair demais agora? Como é que tá? Quem está com desejo aí do que está fazendo? Ninguém? Tá chato o curso pra caralho? Sim, tá muito... Quem tem desejo aí? Vem aqui, por favor. Você. Como é que anda o teu desejo aqui na FVJ?
Mas fui satisfeita esse final de semana, inclusive. Por quê? Uma grande oficina para mães com crianças com transtorno de espectro autista. E nós criamos um grupo para essas mães que participaram e hoje elas mandaram várias imagens e fotos fazendo as receitas e mais interessadas e querendo participar mais e mandando PDF, mandando foto e vários artigos sobre autismo. E eu que, uma simples estudante que comecei com o projeto, estava recebendo toda aquela informação, toda aquela educação. Então, foi o meu prazer. Bom. Que coisa boa. Quem mais está aí, muito desejoso do que está fazendo? Ninguém mais, só ela? Só a Clarice Lispector? Então, é o mesmo grupo. Está na mesma suruba. No mesmo desejo. Boa noite. Eu acabei me reencontrando agora aqui na faculdade. Passei 6 semestres. E esse semestre eu acabei me encontrando com as práticas integrativas e com a saúde mental. Inclusive você contribuiu bastante com o Bicho de 7 Cabeças. Foi uma aula que a gente teve sobre esse filme. Ali, seus fãs. Porque eu sempre tive isso na minha mente de contribuir de alguma forma com a sociedade. Só que eu nunca quis contribuir com essa forma mais... Esse modelo bem teórico mesmo, criado, né? Eu sempre quis algo mais humano, em que eu conseguisse ouvir as outras pessoas, que eu conseguisse levar um pouco do que eu acredito, porque eu sou uma pessoa que acredito muito nas artes, eu acredito muito que o diálogo hoje ele é a força para muitas coisas que a gente vai vencer no nosso dia a dia. Por muito tempo eu pensei que eu fosse seguir a psicologia, eu ainda vou seguir isso, porque eu nasci para ser psicólogo, embora eu esteja na enfermagem. Gosto muito do curso e da saúde mental. E a enfermagem esse semestre me mostrou esse modelo de que a gente não precisa ficar ligado apenas a essa imagem de hospital, essa imagem que o capital nos prega, né? De que é lá dentro que a gente vai estar mais suscetível, mais... Mas, enfim, eu acredito muito de que todo mundo vai se encontrar em algum momento da sua vida, seja onde você estiver, na psicologia, eu ou na enfermagem. Mas eu acabei encontrando esse ser humano muito, como é que eu posso dizer? Esse ser humano mais realizado, porque aqui dentro que agora eu posso perceber de que em qualquer lugar que eu fosse, eu levar a força que eu crio dentro de mim, que é levar o diálogo, a humanização para as pessoas, eu consigo chegar muito mais longe. É isso aí. E para você que está assistindo o nosso programa, continua ligado que vamos para um breve intervalo e voltamos já. Então, parece com esse exemplo que eu dei da fíbula e tíbia, né? Para construir a criança, eu fui para o osso. E ele, para construir a complexidade de um sofrimento mental, no caso psicológico, ele vai para a enfermagem, para um estudo científico com essa mesma concretude ou com esse mesmo entendimento de uma outra área que auxilia a ele se reconhecer nessas camadas. Por exemplo, eu vou dar exemplo do mesmo ponto, que é o mesmo filme, para nós dois, né? Você viu o filme e ficou arrebatado pelo filme, e isso foi muito importante na tua formação, e ele é uma referência para um pensamento psicológico, de um desejo com a psicologia que você tem, mas que a enfermagem é que está te ajudando, está te dando elementos e te aproximando dessa psicologia,
para entender esse processo de sofrimento. E eu, como ator, dentro desse filme, quem assistiu O Bicho de Sete Cabeças aí? Bom, quem não assistiu ainda, assistam, porque esse filme já do ano 2000. 2001, nós já estamos em 2019. E ele trata de questões muito importantes da juventude brasileira. É a história de um adolescente que é pego com um baseado dentro da mochila e por causa disso os pais internam ele no manicômio. E naquela época a gente sabia muito bem, embora agora eles também estão tentando voltar com esse mesmo tipo de tratamento absurdo. Mas o garoto vai para o manicômio, os pais botam ele no manicômio porque não sabem lidar com a psicologia, com o entendimento do próprio filho, do próprio rebento deles. Aí eles preferem jogar o filho no manicômio. E eu, no filme, sou um louco, um louquinho, que, por sinal, tem o nome de Ceará. É o nome do personagem. E aí, para entender a história abstrata da fíbula e tíbia, e de você querer ser psicólogo e estar fazendo enfermaria, eu ali na construção da personagem, eu não conseguia fazer ele de forma realista. E eu não queria fazer ele de forma caricata. Que eu também quero falar sobre isso, o que é estereótipo e o que é arquétipo para a gente. Mas eu não queria fazer o personagem de forma caricata. Então, para fazer esse personagem, para usar o meu corpo como um instrumento da minha pesquisa laboral, dentro da interpretação, eu comecei a pesquisar as minhas próprias tensões físicas. Então eu vi que eu tinha um braço, às vezes, que ficava muito assim, cada vez que eu ia para o personagem. E eu olhava aquilo e eu falava, nossa, eu estou escondendo isso das pessoas, porque eu estou conversando aqui, está todo mundo olhando para a minha boca e para os meus olhos, e eu estou escondendo essa tensão física aqui nos meus 5 dedos, aqui, ó, subindo também pelos meus ossos aqui, do antebraço e do braço. E aí, o personagem foi construído a partir disso aqui. E existia uma outra coisa que tem uma linguagem dos louquinhos, como chamam. A gente não chama de louco mais, porque isso já não é... A gente fala que a pessoa está passando por um sofrimento mental, sofrimento psíquico, né? O louco virou essa grande... Mas tem uma outra forma de lidar com isso. Tem uma fase dessa loucura que se chama glossolalia. Glossolalia é uma língua que é a língua dos loucos, de alguns loucos, que parece que ele está tendo um raciocínio, mas ele cria uma língua imaginária, ele cria uma outra coisa. E aí ele usa só de alguns elementos. Eu tinha essa tensão física aqui, e eu sabia que tinha a história da glossolalia. E eu, desde criança, meu inconsciente guardou. Sabe aquela música? Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio. É o que a Genival Lacerda, isso é muito antiga. Alguém lembra dessa música? Uma música antiga, que era assim: ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio, ela deu sim, foi para fazer pirraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e de presente dei. Ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio. E isso ficou no meu inconsciente.
Quando eu fui fazer o laboratório de interpretação, e tinha a história da glossolalia, o filme, o meu personagem era um personagem sem voz, no início. Quem assistiu o filme viu que ele fala muito, mas no início era um personagem de silêncio. Mas como eu trabalhei com essa tensão física aqui, e eu ativei, através dessa minha observação, elementos que eram da minha infância, de repente veio e o personagem surgiu do nada, assim. E aí ele começa, ela, deu, dê para eu, desse, ou dá para eu, que você for, vai, tu vai, desse para eu, desse para eu, você está aqui na universidade, né? É universidade, né? Aqui? É de faculdade, é? Tu faz faculdade, não vai? Tu faz, não faz faculdade? Eita, que pegou coisa isso, Maria. Aqui deu, né? Ela deu ar, não me disse nada. Deu ar. É todo mundo doido aqui, né? Dá para eu, não? Dá para eu? Esse que tá olhando, as bocas, tá pegando, né? Parece que eu estou falando pela cabeça, mas eu estou falando pelo meu pé e isso aqui. Se eu perco, eu desmonto o personagem aqui. Então eu não estou na interpretação, eu estou na fisiologia. Ou seja, eu não estou na psicologia, eu estou na enfermagem, mas pensando a psicologia. Nesse caso eu estou na interpretação, pensando a fisiologia, entendendo uma tensão física. É físico isso aqui. Uma tensão física que quando eu faço, aí dei para que eu, aqui, ó, pelo básico que eu estou fazendo. Então, para entender o caminho que a gente percorre, até chegar no conhecimento da causa e conseguir expressar ela da melhor forma. Né? Isso seria quase revelar um truque de mágico. No sentido de estar dizendo aqui que a coisa não está aqui, que a coisa está no físico, que a coisa não está... Eu faço uma peça que eu falo quase 2 horas seguido, muito texto, e eu estou pensando em fíbula e tíbia, enquanto as pessoas estão ouvindo os conflitos humanos dos personagens e se interessados nas questões emocionais dos personagens, e eu tecnicamente estou no meu processo de experiência científica da minha expressão. Técnica. Então eu coloco o meu desejo, voltando para a história do desejo, aí eu coloco o meu desejo dentro da técnica, que é o que cada um de vocês tem que fazer com a profissão de cada um. É estar aberto para a técnica e reconhecer que esse universo, ela é fundamental, ela é importantíssima, riquíssima, essa variação, essa possibilidade, para que eu traga isso para dentro da minha especificidade. Eu posso até escolher ser um médico só do coração, especialista no coração. Mas se eu não entender que esse coração tem um corpo, eu corro o risco de não conseguir desentupir algumas artérias, porque elas estão interligadas com o coração, mas elas fazem parte desse todo. Então eu não posso me sentir superior. Como médico, eu não posso me sentir superior a uma enfermeira. Porque isso não é uma questão de poder. Isso é uma questão de lugar.
de entendimento dentro de um corpo técnico, para que se componha da forma melhor possível a qualificação da pesquisa e do resultado. Como isso também que você falou que foi lindo, Clarice. Agora eu olho para você, eu vejo a Clarice Lispector. Como você também falou que é lindo, como isso já mexeu com o universo das mães e das famílias, e isso está indo para esse corpo maior, a partir desse ponto técnico, dessa escolha de desejo, de ir de se ver possivelmente atuante dentro do seu corpo de desejo, e já reconhecer que aí já tem um grupo, já tem mulheres, não sei o que, gente que você nem conhece e ainda nem se formou, quer dizer, você ainda está nesse processo para fortalecer cada vez mais essa orientação universal a partir de um ponto técnico, de uma formação técnica que você está fazendo aqui, para dar conta desse desejo, nesse corpo maior. Então é muito importante valorizar isso, entender e se fortalecer com essa escolha. E que às vezes é isso, esse corpo todo, ele é mais importante. Você é um instrumento dentro desse corpo social. Se você quiser se formar só para você ter dinheiro na vida, tudo bem, é uma escolha. É uma escolha. Agora, talvez você não tenha tanta realização de desejo quanto você teria se você tivesse arriscado aí de encontro ao desejo. Tem uma coisa que é a experiência, o experiencial, o laborial. Uma coisa é ser uma pessoa ele tem muita experiência porque já é muito velho, ou já está há muito tempo na profissão, já se formou, já faz muito tempo, é um médico que já tem não sei quantos anos, é um engenheiro que já tem não sei o que, é um agrônomo que já... É um nutricionista que já fez mais... Quando você entende que você é um instrumento, o teu desejo ele faz parte da instrumentalização desse corpo social. Eu acho que você se torna um ser humano mais feliz. Você pode nem ter tanto dinheiro, mas você pode se tornar mais realizado. Eu sou um ator de teatro, essencialmente de teatro. Isso é uma escolha de desejo. Eu já poderia ter feito várias novelas. Mas as minhas peças são frutos do meu mais sincero desejo. Então não teve cachê, não teve salário que gritasse mais fundo do que o meu desejo. Porque quando eu me pensei ator,
eu não me pensei ator apenas como um instrumento do capital. Eu me pensei ator porque eu me pensei artista e eu entendia que a minha contribuição para o meu ofício se passava necessariamente pelo meu desejo. Porque às vezes que eu tentei sair desse processo, desse caminho mais fácil, eu me traí. Impotência. E isso cala dentro. Isso é dentro, não é fora. Isso tá aqui nas tuas questões, na tua ética, na tua escolha. Tá aqui. Então tem isso que eu quero falar muito para vocês, que eu estou falando muito sobre isso, que é só esse reconhecimento de que é muito legal, é muito forte, é muito bom a gente estar dentro de um campus, nós estarmos dentro de um lugar onde o conhecimento é entendido como fonte de desejo. Então isso é oferecido a vocês. Agora é importante que vocês se fortaleçam nisso. Eu quando fui fazer a EAD, a Escola de Arte Dramática, da USP, da Universidade de São Paulo, eu fiquei 4 anos dentro do campus. Tem um conjunto residencial lá. Então eu fiquei 4 anos morando lá dentro do campus. O que para mim foi ótimo, porque eu me senti em processo de gestação. Eu não caí direto na cidade. Eu não já fui direto querendo vencer na vida em São Paulo e não sei o quê. Eu nem fui com esse intuito. Eu fui com o intuito do conhecimento. Então, durante 4 anos, eu fiquei protegido dentro do campus universitário. Só bebendo do conhecimento e alimentando meu desejo. E esses 4 anos foi incrível, porque se eu tivesse já ido direto, eu só tinha tomado porrada. Então, quando terminou os 4 anos e que eu me formei, e eu saí e falei, agora estou eu aqui, olha, acabei de me formar, estou eu aqui, diploma de ator, considerada o melhor curso de teatro da América do Sul, a EAD, formou grandes artistas brasileiros, grandes. Então eu saí de lá cheio de moral, né? Pronto. E saí dessa proteção e fui para a vida. Imagina, me fudi. Me lasquei, como a gente fala aqui. Me lasquei, cheguei lá, não tinha nada. Porque quem constrói somos nós. Depois que sai daqui, a responsabilidade é de cada um. Esse pensamento universal, fortalecido pelo facultativo, pela escolha de cada um, ele é potencializado aqui, alimentado. Se vocês tiverem fome de conhecimento e bons professores que também têm fome de troca e de pesquisa, isso com certeza vai para o resto da vida. Mesmo no momento de solidão, porque aí foi isso, eu acabei de me formar, não estava mais dentro do campus, caí na megalópole, que é São Paulo,
sem ser conhecido por ninguém, fazendo teatro. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, porque aí eu já não estava mais na residência universitária. E aí eu fiz a minha primeira, aí eu achei que todos os meus amigos de curso, porque a gente se dava muito bem, achei que nós íamos sair dali formando um grupo de teatro que ia abalar São Paulo. Achava, graças a Deus que eu achava isso, que eu alimentava a minha utopia. Falava, não, a gente vai sair daqui, vamos brilhar, vamos fazer filme, vamos fazer teatro, o Brasil inteiro vai saber da gente. Quando a gente se formou, cada um entrou no desespero de dar conta do seu próprio desejo e da necessidade material de pagar aluguel, de pagar as contas, de ter que se resolver. No meu caso, a maioria deles ainda eram de São Paulo, tinham famílias lá e tal. Eu era o que vinha de fora. Então eu não tinha família lá. Eu saí e caí no mundão. E aí fui apresentar minha peça. Sabe como eu entrei na EAD? Na Escola de Arte Dramática? Tem um vestibular, são 4 fases. É um vestibular concorridíssimo. Então tinha 600 concorrentes para 20 vagas. E preste atenção, porque isso diz respeito ao desejo. Eu até me arrepiei agora, porque isso me emociona. Mas eu fui, tinha lá a lista de textos que tinha que ler, vários textos para a prova escrita. Aí tinha 2 provas de interpretação, que você tinha que escolher 2 textos e fazer. A minha formação intelectual, teatral naquela época, era pouca. Eu fazia teatro por entender teatro dentro do meu espaço, mas eu não tinha formação intelectual sobre isso. Eu não tinha cultura teatral. Não tinha lido muitas obras, não tinha lido os gregos que eu li, não tinha estudado o teatro universal como a posteriori eu fui mergulhar. Eu não tinha esse conhecimento. Então, a primeira fase eu tinha feito um texto meu. Enquanto estavam todos os alunos de lá na USP fazendo várias provas com textos de Sófocles, aí outro Aristóteles, aí outro não sei o quê, aí Shakespeare, e tarararararã. Eu fui lá com um textinho meu, que chamava A Procissão, que era um texto que eu tinha escrito 6 meses antes. Eu tinha 23 anos nessa época, eu agora tenho 48. E eu tinha... o vestibular foi em dezembro. Em julho, eu tinha ido para Choró-Limão, que é uma cidade do interior do Ceará. Eu nunca tinha visto a seca de perto, porque eu nasci em Fortaleza. Fui criado em Fortaleza, uma metrópole. A gente tem a seca pelos nossos pais e pela nossa origem. Mas ali em Fortaleza, essa preocupação não chegava. A água era racionada, mas faltar mesmo não tinha. E aí eu fui chamado para dar uma oficina de teatro em Choró-Limão. E aí eu cheguei lá e eu vi a seca, de fato. As pessoas não tinham o que comer. E eu dava a oficina, eu passava o dia dando aula de teatro para eles. E à noite eu ia para o quarto e chorava, porque eu sabia que eles tinham pouca comida. Eles faziam pirão, eles faziam, aí dividiam pão ali e tal. E foi na época, não sei se vocês lembram, na época da construção do Canal do Trabalhador, que tirava a água do sertão
E levava água para onde? Para Fortaleza. Então, por isso que não tinha seca. Por isso que eu não sabia. Eu, como um bom morador, como um bom fortalezense, morador de uma metrópole, estava ok. Nem estava me dando conta de que a água que vinha era a água deles. E que eles não tinham na borda, porque como construíram o canal do trabalhador, nas bordas do canal não se nascia nada. Como o rio secava, e por sermos nordestinos, a gente sabe que a seca já é, né, naturalizada aqui. Então o que acontecia? Os agricultores, eles plantavam na margem do rio. E aí, como o canal entrou, então eles plantavam na margem porque, embora fosse seca, a margem ficava úmida. E dali eles conseguiam tirar ainda um pouco alimento. Quando entrou aquele canalzão lá de ferro, não sei o quê, não tinha, essa margem não ficava umedecida. Então eles não tinham mais onde plantar. E eu estava lá dando uma aula de teatro para eles. Ei! Né, querendo falar de arte, me sentindo o máximo, com 22 anos e meio. E aí eu vi essa realidade, fiquei muito mexido, e eu ia para casa, para o quarto do hotel, da pousada, e escrevia. Não sabia o que aquilo ia virar. 6 meses depois, veio o vestibular da USP, o vestibular da EAD. E na hora que tinha lá, que eu tinha que fazer 2 provas de interpretação, um texto eu sabia, era o Augusto Boal que eu ia fazer. E o outro texto, pela minha falta de conhecimento, eu não sabia fazer um Shakespeare. Não sabia fazer. Não tinha. Só que eu tinha que escrever algum texto lá. O que eu escrevi? A procissão. E cheguei e falei, era logo a primeira prova. Falei, eu vou fazer o meu texto, eu não tenho. E aí cheguei na USP, cheguei no campus universitário. Quando eu cheguei, aberto assim, um descampado, e várias pessoas, vários jovens tentando, se preparando para a prova, aí eles andando com os figurinos grandes no campo, assim, umas mulheres com aqueles vestidos clássicos, assim, uns outros vestidos de Pierrot, uns figurinos, uma coisa, eu falava, tô fudido. Eu tinha só um chapéu de couro e uma havaiana que eu botei dentro da mochila. E aí eu falei, eu não vou passar nunca. Aí chegou a hora da minha prova. Eu fui fazer a prova, me chamaram. E aí eu fiz uma cena que foi... O texto era mais ou menos assim. Eita procissão tamanha é essa, que não tem nem início, nem fim. Parece até que é toda feita de meio. Eu mesmo, eu já nasci foi caminhando. Quando eu era menino, eu guardava o som dos passarinhos nos livros de catecismo, que o santo homem Antônio Pedro, meu catequista, ensinava a gente a temer a Deus. Temer a Deus, olha aí. Mal sabia ele que Deus já vivia era de fazer folia no meu quintal. Deus trepava no pé de goiaba, assim, ó, e num piscar de olhos Deus voava. Aí, como eu não tinha asa, foi aí que eu aprendi a sonhar. E hoje eu sonho tanto, mas eu sonho tanto que quando eu percebo, estou sabe aonde? Estou no céu, procurando quem? Deus, que um dia voou do meu quintal. É que eles não sabiam que Deus gostava de goiaba. Eu sabia, porque Deus me contava. Mais que contava, Deus comia comigo as goiabas que fazia.
alma boa, coração generoso. Eu e Deus, por exemplo, brincamos de um monte de coisa. A gente brinca de esconde-esconde, pega-pega, caça-raposa, bandeira, passa-anel, até cansar nós brincava. Deus, quando se anima a brincar, não tem grito nem de mãe e nem de pai que faça ele parar. E depois adormecia ali nos galhos das goiabas e ficava às vezes eu e Deus, olha, madrugada inteirinha, ouvindo os cantos da gia, o chiado dos grilos, os mungidos das vacas. Chega, manhã, venha ver, está passando a romaria. Olha, Idésio, chama Estênio, venha ver, está passando a romaria. Chega, Ivonete, traga Zefa de Zequinha, está passando a romaria. Chega, manhã, venha ver, está se indo a romaria. Fiz essa cena, terminei, obrigado, muito obrigado. Eu fiz a cena, eu terminei. Estou eu saindo acabrunhado, aí pego a mochila, tiro o chapeuzinho, a sandalinha que eu tinha trazido. Na hora que eu estou saindo, tinha a banca, aí eu escuto a banca. Sim, porque meu nome artístico é Gero Camilo. O Gero é de Rogério, é um apelido, Gero, e o Camilo está no nome do meu pai, não está no meu nome de registro. O meu nome de registro é Paulo Rogério da Silva. Então, quando eu fui chamado para fazer a prova, eu fui chamado como Paulo Rogério da Silva. E lá na escrita, Paulo Rogério da Silva interpreta a procissão de Gero, nem era Camilo ainda, Gero. Então eles não sabiam que eu era eu. Eu estava apostando nisso, achando que eles iam achar que era um outro aí. Aí saí, na hora que eu estou saindo, eu escuto uma pessoa da banca dizendo: mas que texto é esse? Aí outro fala assim: nossa, que texto é esse? O que está escrito aqui? Era Gero. E eu já saindo assim, eu virei. Eu falei: é meu. Aí eles olharam assim, aí eu, puta que pariu. Saí e falei: jamais, não vou passar. O que eu quero, me sentindo o ó do Borogodó, dono do meu desejo de querer chegar aqui, e a partir do meu desejo, eu querer convencer a Universidade de São Paulo de que eu sou uma possibilidade de um grande artista que eles podem apostar em mim. Imbecil. Passei com um texto meu. O outro que fez Shakespeare lá não passou. Porque talvez não tivesse o mesmo desejo que eu. Então tem a relação de risco, mas tem que ter o desejo. Terminou o curso e eu não tinha os amigos próximos, e eu lembrei de quê? Eu lembrei de um texto chamado A Procissão, que eu tinha feito há 4 anos atrás, inspirado em Choró-Limão, e que era aquilo que eu tinha na mão, ou seja, eu estava novamente, de novo, com uma única coisa que me restava: o desejo de sobreviver naquela cidade, de sobreviver do meu ofício e de ser escutado. Aí a mesma coisa, de novo, eu falando: já está tu aqui querendo agora chegar, só porque acabou de se formar, já acha que já vai chegar agora no mercado teatral aqui e já vai bombar. Fui apresentar a peça, não ia ninguém, montava tudo, deixava as
as velhinhas lá, tudo montado, quase ninguém aparecia. Mas como a gente está mexendo com esse ponto facultativo, quando eu falo da escolha, da técnica, da escolha dentro desse universo, o que aconteceu? Tudo bem que o público geral ainda não me conhecia, mas aí simplesmente foi me ver um cara chamado Alberto Guzik, que era um dos grandes críticos de teatro de São Paulo e do Brasil na época. Foi lá, viu a peça, tinha uns 7, 8, sei lá, gatos pingados. Ele foi nesse dia, no dia seguinte escreveu uma crítica maravilhosa no estado de São Paulo. E aí, por ser um especialista da nossa arte, e aí o que aconteceu? O público começou a vir. O público veio, e aí eu continuei com o meu desejo, e até hoje eu estou gozando dele. De que a experiência foi muito importante. E eu estava passando, nesse momento de dificuldade financeira, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Tinha só o diploma na mão. E aí, um dia, eu estava andando pelo centro da cidade de São Paulo, e eu estava numa crise. Não sabia se voltava, se ficava. Estava nessa crise, nesse momento doído que eu falo que é esse instante pós, quando a gente sai com o diploma e diz, e agora, meu Deus, me ajuda. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel completo. Eu passei em frente a uma livraria e eu vi um livro do Shakespeare. E aí eu escrevi um poema que se chama Sonetos de Shakespeare. Outro exemplo, nesse momento, lá, arrasado, sem grana, sem nada, escrevi um poema que depois virou, já virou, é uma obra minha e já passou na Globo, já tem vida própria. Chama Sonetos de Shakespeare. Uma vez, andando pelo centro da cidade, eu resolvi dar-me um presente. Sonetos de Shakespeare. Parece bonito dar-se tais presentes. Não tivesse o presenteanteado, eu, de ter gasto seus últimos tostões, aqueles magrinhos que não engordaram suficientes para pagar o aluguel, em troca dos sonetos de Shakespeare. Eu parei em frente a uma livraria e, como o cachorro que só sabe do tempo que anda com o olhar no frango que gira, como um cachorro que sabe da gravidade pela baba que desce da boca, eu fiquei horas seguidas, babando sobre a vidraça, que não permitia que as minhas mãos tocassem os sonetos de Shakespeare. O comerciante de livros aproximou-se, com um sorriso que eu descrevo fosco, e perguntou o que havia eu de querer, pois o comerciante reparara que se passara o tempo necessário desde que ali pus-me a babar para ter lido um romance, ou todos os sonetos de Shakespeare. Eu perguntei quanto custaria para que os sonetos fossem meus. Ele sorriu, mais fosco e mais vil, e disse-me, custa tanto. O tanto que dissera era pouco, nem sabia, até porque ele vendia Shakespeare junto com culinária e magia. Eu então cavei o bolso, cédula a cédula, moeda a moeda.
deu justo para pagar e voltar para casa. Nada mais. Essa noite, eu sou um homem sem garantia de que amanhã terei casa, pois eu não paguei o aluguel. Quanto à minha alma, ela sobrevive à mais sublime graça de habitar os sonetos de Shakespeare. Então, eu agradeço muito a escuta de todos vocês. Se alguém quer fazer alguma pergunta específica, falar alguma coisa? Só agradecer, né? Porque a gente pôde, nessa noite, nos motivar a partir dos nossos desejos e considerando os seus desejos também, que foi uma motivação muito grande, né? A gente que está aqui nessa trajetória na FVJ, a gente se sente muito feliz e desejamos cada vez mais, né, que essa casa, que essa instituição seja assim, acolhedora e nos dando essa honra de ouvir tudo que você pôde passar para a gente nessa noite, que foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.